Oi, pessoal. Vamos então na nossa aula número 60. Matéria nova, semelhança de triângulos. Bom, a palavra semelhança significa parecido. Então, semelhança de triângulos, nós vamos trabalhar com triângulos parecidos. Não são iguais, são parecidos. E não são iguais por quê? Porque normalmente eles vão ter tamanhos diferentes. Como a gente está vendo aqui, olha, tá vendo? Esse é um triângulo maior e esse é um triângulo menor, ok? Então, nós temos triângulos parecidos, por isso eles são semelhantes. Acontece que nem sempre dois triângulos são semelhantes. Para que eles sejam semelhantes, é preciso que seus lados correspondentes sejam proporcionais, ó, os lados correspondentes sejam proporcionais e os ângulos correspondentes sejam congruentes. Congruente significa mesma medida. Bom, então vamos começar a falar sobre esses ângulos congruentes, ângulos correspondentes congruentes. Aqui, antes de falar dos ângulos aqui, nós vamos recordar que num triângulo, em qualquer triângulo, nós vamos ter três ângulos, tá? Então, vamos chamar esse de ângulo A, esse de ângulo B e esse de ângulo C. O que eu preciso saber a respeito dos três ângulos de um triângulo? Que a soma dos três ângulos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? E como é que é esse ângulo de 180 graus? Esse ângulo de 180 graus é aquele ângulo que forma essa meia volta, tá? Então, a soma dos três ângulos faz essa meia volta. Isso aqui é uma propriedade de todo triângulo. Então, em qualquer triângulo tem isso aqui, tá? Bom, eu não sei a medida desse ângulo. E quando a gente não sabe, a gente coloca um símbolo, tá? Então, esse tracinho aqui é um símbolo. Esse ângulo aqui, ele tem medida diferente. Por que que eu sei? Porque o símbolo é diferente. Então, aqui é um tracinho, aqui dois tracinhos. Esses ângulos são diferentes. E aqui nós temos três tracinhos, o que indica que os três ângulos são diferentes. Mas olhando esse outro triângulo aqui, esse ângulo aqui só tem um tracinho. Então, ângulo que tem símbolos iguais significa que tem medidas iguais, tá? Então, esse ângulo A, ele tem a mesma medida que esse ângulo A'. Esse ângulo B tem a mesma medida que esse ângulo B'. E o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo C'. Por quê? Porque tem símbolos iguais. Então, símbolos iguais indica ângulos com a mesma medida. Ângulos com a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Percebem? Bom, então o que a gente observa? Que esses dois triângulos têm ângulos correspondentes congruentes. Então, basta isso para a gente poder concluir que os dois triângulos são semelhantes. E aqui embaixo, ó, tá escrito, olha, triângulo, esse símbolozinho aqui a gente lê triângulo, tá? Triângulo ABC. ABC por quê? Porque ele tem um ponto no A, um ponto no B e um ponto no C. Então, triângulo ABC, esse símbolo a gente fala semelhante. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', que é esse aqui, ó, A', B' e C', tá bom? Ah, aqui embaixo tem como que a gente lê, ó. Lê-se, triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Ok, e aí, o que que eu preciso, o que que eu faço com isso? Bom, se a gente consegue concluir que os dois triângulos são semelhantes, então significa que seus lados correspondentes são proporcionais. Bom, e o que que é lados correspondentes? Então, esse lado aqui, olha, esse lado aqui é um lado que sai do A e que chega no B, ok? E esse lado aqui, ele forma esse ângulo que tem um tracinho e forma esse que tem dois tracinhos. Aí você procura um correspondente lá, que tem um tracinho e dois tracinhos. É esse aqui, ó, né? Então, esse ângulo, aliás, esse lado e esse aqui são lados correspondentes.
Esse AC é correspondente à linha C'. E o BC é correspondente ao B', C'. Ok? Bom, sabendo que eles são correspondentes, então, a gente vai poder montar uma proporção. Só que agora, nós vamos montar uma proporção múltipla. E proporção múltipla é aquela que tem mais de duas razões. Então, por quê? Porque eu tenho três lados, né? Então, eu vou montar 3 traços de fração, ó. 1, 2, 3. E põe um sinal de igual no meio deles, tá? Presta atenção como é que a gente vai montar essa proporção. Aqui em cima, a gente escolhe colocar os lados de todos os lados de um triângulo. Pode ser o triângulo grandão ou o pequeno. Eu vou escolher o grandão, tá? Vou escolher o grandão. Então, aqui em cima, eu vou colocar as medidas do grandão. Quais são as medidas do grandão? Começa no A e termina no B, lado AB. Começa no A e termina no C, lado AC. Isso é segmento de reta, e segmento de reta tem medida, tá? Começa no B e termina no C, lado BC. Então, perceberam o que eu fiz? Coloquei primeiro, aqui em cima, todas as medidas do triângulo grande. Aqui embaixo, eu vou colocar as medidas do pequeno. Mas tem que prestar bastante atenção, porque você tem que colocar as medidas correspondentes, tá? Então, qual é o lado correspondente a AB no pequeno? É o A', B'. Então, você coloca aqui A', B'. Qual é o correspondente à linha C'? Desculpa, correspondente ao lado AC. É o A', C'. A linha C'. E qual é o correspondente ao lado BC? É o B', C'. Então, nós montamos aqui uma proporção. Só que uma proporção que tem 3 razões. Então, ela é chamada de proporção múltipla. Proporção múltipla. Então, montamos. Agora, vamos fazer um exercício, tá? Para ver se a gente entendeu. Então, aqui embaixo eu tenho um exercício. O exercício já está resolvido, mas eu não quero que vocês fiquem olhando aqui para baixo, não. Vamos só acompanhar a leitura aqui. Sabendo que os triângulos são semelhantes, determine o valor de x e de y. Bom, aqui já falou que eles são semelhantes, mas e se não tivesse falado? Primeira coisa a fazer é procurar descobrir se eles são semelhantes. Então, vamos olhar para os ângulos. Ó, tem um ângulo aqui de um tracinho. Lá também tem um de um tracinho. Então, tem um ângulo igual. Beleza, vamos ver os outros. Tem que coincidir todos. Esse aqui tem 2 tracinhos, aqui tem 2 tracinhos. Esse tem 3 e esse tem 3. Conclusão, todos os ângulos, tem que ser todos os ângulos correspondentes são congruentes. Podemos afirmar que os 2 triângulos são semelhantes. Tá aqui, ó. Os 2 triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente vai, então, montar aquela proporção do jeito que eu montei lá em cima, no outro exercício, tá? Só que, por preguiça, já que a gente tem um pouquinho de preguiça, em vez de montar essa daqui, eu vou montar já com os valores, tá bom? Então, eu tenho 3 lados, eu vou colocar uma proporção múltipla. 3 lados. Em cima, eu vou escolher colocar os lados do triângulo grande. Quais são os lados do triângulo grande? 8, x e 12. Então, vamos lá. 8, x e 12. Aqui embaixo, eu vou colocar as medidas do pequeno, mas tem que ser correspondentes, tá? Então, vamos lá. Se eu coloquei 8, qual é a que corresponde ao 8 no pequeno? Ó, você olha para o ângulo. Um tracinho, 2 tracinhos. Um tracinho, 2 tracinhos. Quem é? O número 4. O x está entre um tracinho e 3 tracinhos. Um tracinho e 3 tracinhos, quem é? É o 5. E o outro sobra o y, é claro.
Bom, qual é o problema agora? Eu tenho 3 razões, não dá para trabalhar com 3 razões, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou separar minha linha aqui e vou copiar a razão que está completa. A razão que está completa é aquela que tem número em cima e número embaixo. Então, eu copio ela aqui e ponho igual. E depois do traço, eu copio ela de novo e ponho igual. Aqui do lado desse igual, eu vou pegar esta razão aqui, x sobre 5, e aqui eu vou colocar 12 sobre y, tá vendo? Então, eu coloquei esta razão, deixa eu fazer assim, eu peguei primeiro essas duas razões e coloquei aqui embaixo. Depois, eu peguei essa daqui com aquela última lá, tá? Então, essa que está completa, eu vou trabalhar com cada uma dessas separadamente. Então, na realidade, eu vou ficar com duas continhas para fazer. Então, vamos fazer multiplica cruzado, né? 4 vezes x dá 4x. 8 vezes 5, 40. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, portanto, x é igual a 10. Aqui você multiplica cruzado de novo. 8 vezes y dá 8y. E 4 vezes 12 dá 48. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. 48 dividido por 8, que dá 6. Então, achei aqui, o valor do x é 10 e o valor do y é 6. Ok? Aí, essa daqui eu vou passar para vocês na próxima, na tarefa.